Olá, eu sou o Rafael, esse é o canal Cidadão Curioso e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de aposentadoria por idade, com uma lista de segredos e detalhes que você precisa saber. Vamos falar sobre carência, sobre como incluir o tempo de trabalho rural, sobre como calcular quanto você vai ganhar e ainda vamos concluir o tema desaposentação. Antes de começar, se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Clique no sininho para receber as notificações e já deixa o like para dar aquela força no conteúdo. Bom, a aposentadoria por idade é um benefício pago pelo INSS aos segurados, se homem ao completar 65 anos e se mulher ao completar 60 anos, desde que tenham cumprido a carência mínima de 180 contribuições, ou seja, 15 anos de trabalho. Essa é a regra geral. Mas no vídeo de hoje vamos fazer uma lista com 4 dúvidas comuns, coisas que você precisa saber sobre o assunto. Então, se você está prestes a se aposentar, é aposentado ou conhece alguém nessa situação, me acompanhe no vídeo de hoje. Quem contribui com duas fontes cumpre carência mais rápido? Para a aposentadoria por idade, além de completar a idade mínima, a pessoa tem que ter um número mínimo de contribuições, que no caso é de 180, o que dá 15 anos de trabalho. Em razão disso surge uma dúvida. Se a pessoa trabalhar em 2 empregos e recolher 2 contribuições por mês, consegue reduzir o tempo contribuindo? A resposta é não. No caso, as 2 contribuições pagas no mesmo mês são somadas e transformadas em uma só. A forma com que essas contribuições são somadas é um assunto bem complexo, polêmico e alvo de diversas ações judiciais. E é assunto suficiente para um vídeo inteiro. Então, caso você tenha interesse em saber como isso acontece, deixe seu comentário aqui embaixo. Aprenda a calcular o valor da aposentadoria. O valor dos rendimentos é sempre uma preocupação de quem vai se aposentar. Medo de receber um salário menor e passar por dificuldades financeiras sempre pesa na hora de parar de trabalhar. Por isso, é importante atenção nesse tópico, pois vou explicar de maneira simplificada, tá? Como calcular o valor de sua aposentadoria por idade. Então vamos lá! Para saber quanto você vai ganhar, você vai precisar ter algumas informações. A primeira informação que você precisa ter é qual é o seu salário de benefício. E para isso você tem que saber qual o valor das contribuições que você fez para o INSS. A maneira mais fácil de saber suas contribuições é entrar no site do INSS, nesse endereço que está aparecendo aqui na tela e que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Assim que você souber o valor das contribuições, para saber o valor do teu salário e benefício, precisará fazer a média das 80% maiores contribuições pagas a partir de 1994. A regra é benéfica para o contribuinte, pois elimina 20% das menores contribuições. Para calcular a média, você tem que pegar as contribuições, atualizar o valor de cada uma delas, somar todas e dividir pelo número de prestações que você somou. Calculado o salário de benefício, agora vai depender da quantidade de tempo que você contribuiu, pois conforme o tempo de trabalho, haverá um percentual pelo qual o seu salário de benefício será multiplicado para que assim finalmente se chegue ao valor do rendimento. No caso de se aposentar cumprindo apenas a carência mínima de 15 anos, o percentual de multiplicação é de 70%, conforme regra do artigo 50 da Lei 8.213. Nesse mesmo artigo consta que cada ano além desses 15, soma mais 1% nesse percentual. Mas vamos a exemplos. Vamos supor que você calculou que seu salário de benefício é R$2.000 e no momento de requerer a aposentadoria você só tem a carência mínima de 15 anos. Então esse valor será multiplicado por 70%, resultando em um salário, um benefício de R$1.400. Agora, se trabalhar mais 10 anos, chegará a 80% de fator de multiplicação. Então, com os mesmos R$2.000, terá um salário de R$1.600. Como funciona a inclusão do trabalho rural para aposentadoria urbana? O trabalhador rural tem um bônus no momento de se aposentar. Quem é trabalhador rural se aposenta mais cedo. No caso de mulher, a aposentadoria por idade é aos 55 anos e no caso do homem, aos 60. Ou seja, em ambos os casos são 5 anos a menos. Já o tempo de carência é o mesmo. A novidade é que atualmente o INSS reconhece a chamada aposentadoria híbrida, em que tempo de trabalho urbano e rural podem ser somados para alcançar a carência para efeitos da aposentadoria por idade. Nesse caso, a idade não sofre redução, ou seja, voltamos à idade mínima de 60 anos para mulher e 65 anos para homem.
cuidado para não confundir. Quando falamos do trabalhador rural, tem algumas diferenças na forma com que o INSS inclui o tempo, levando em conta se a aposentadoria é por idade ou por tempo de contribuição. Vamos ter que aprofundar um pouco aqui para entender como é que o trabalhador rural pode se aposentar por idade e como é que um trabalhador urbano pode incluir o tempo de roça para poder se aposentar. Aposentadoria do segurado especial rural. No caso da aposentadoria por idade do segurado especial rural, é exigido que o trabalho rural seja contemporâneo à data do pedido. Ou seja, o segurado tem que estar trabalhando em atividade no campo nos últimos 15 anos imediatamente anteriores à da requisição da aposentadoria. Se trabalhou entre 1980 e 1995, que dá 15 anos, por exemplo, o INSS não vai conceder. Mas eu já falo como que você inclui esse tempo mais para frente. Aposentadoria híbrida. No caso da aposentadoria por idade híbrida, que é aquela que soma o tempo de trabalho urbano e rural, ela se assemelha à aposentadoria por idade comum. Nesse caso, se nos últimos 15 anos o trabalhador passou um tempo na roça e outro na cidade, dá para somar os dois. Mas, por exemplo, se está trabalhando em emprego urbano nos últimos anos e para completar a carência quiser incluir tempo de trabalho rural muito antigo, não conseguirá a aposentadoria por idade no INSS. Na justiça, porém, a coisa é um pouco diferente. Se esse é teu caso, recomendo que consulte um advogado de sua confiança, que vai poder analisar bem melhor a tua situação. E como incluir o trabalho rural antigo? Mas aí surge a dúvida, porque com certeza você conhece alguém que conseguiu incluir um tempo de trabalho rural bem antigo. Então, a averbação de tempo de trabalho rural muito antigo é reconhecida pelo INSS apenas para aposentadoria por tempo de contribuição, e não para aposentadoria por idade. Se eu continuar contribuindo, eu consigo me aposentar de novo? Essa dúvida é bem direcionada para um tema, a desaposentação. Ainda tem muita gente com dúvida sobre isso. Caso um trabalhador se aposente cedo, ainda jovem, que vai acarretar diversas perdas nos rendimentos em razão do fator previdenciário ou por causa do número baixo de contribuições, mas continuar trabalhando e, portanto, continuar contribuindo, no futuro ele pode pedir para se desaposentar e se aposentar de novo, incluindo essas novas contribuições? Infelizmente, a resposta é não. A desaposentação foi uma tese defendida nos tribunais por advogados, que entendiam que se novas contribuições fossem vertidas para o INSS, elas teriam que gerar algum benefício para o contribuinte. O direito mais óbvio era o de rever a aposentadoria para incluir as novas contribuições em um cálculo mais vantajoso ao segurado. Infelizmente, a tese não foi aceita. Ela foi rejeitada pelo STF. Dos 11 ministros, 7 votaram contra e 4 a favor. O voto vencedor, em entendimento seguido pelos outros ministros, foi o de que a desaposentação só poderá acontecer caso a lei assim preveja. Basicamente, o que ele disse foi que o STF não pode criar regra que não tem previsão em lei. Bom, você sabe quem faz e aprova as leis que alteram a sua aposentadoria? Basicamente são os deputados federais e os senadores. Então aproveite que as eleições estão se aproximando e entre em contato com o seu candidato, a sua candidata e pergunte qual o posicionamento dele. Pergunte o que ele tem para te falar a respeito disso. Isso é bem importante na hora de decidir seu voto. Claro, o presidente também é importante, mas ele nada pode fazer sem os senadores e deputados. Nessa quinta tem vídeo novo comigo. Bom, esse é o vídeo da semana. Semana que vem tem mais. Então, deixa o like aqui embaixo se você gostou e se inscreva no nosso canal para não perder as novidades. E até mais!